Senhor, meus irmãos, que Deus possa lhe abençoar nessa noite com essa palavra que estaremos trazendo para você. Queremos trazer aqui nesta noite Apocalipse, capítulo de número 2, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso que escreve isto, diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Glória a Deus. Querido, peço a você primeiro que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Nós queremos trazer aqui uma breve reflexão sobre esta palavra, o noivo da igreja andando no meio da igreja, né? Antes de Jesus se manifestar, seu juízo ao mundo, ele manifestou a sua igreja, né? Glórias a Deus. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo de número 4, e o versículo 17, a palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte: Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começar por nós, qual será o fim daquele que desobedecem ao Evangelho de Deus? Então, por isso, Jesus ele mostrou, meus irmãos, seu julgamento às 7 igrejas, né? No versículo do 1 ao 3, ele fala do julgamento de Deus, né? À casa do Senhor, ou seja, aos que servem a Deus, antes de mostrar ao mundo, né? No versículo 4 do livro de Apocalipse, capítulo 3 e o versículo de número 4, na continuidade da leitura, ele diz assim: Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2, perdão, e o versículo de número 4. Ele diz: Tenho, porém, contra ti que deixaste o meu primeiro amor. Louvado seja Deus. Então, aqui todas as cartas, elas têm basicamente a mesma estrutura: a apresentação, a apreciação, né? Louvado seja Deus, a apreciação e também a reprovação e as promessas. 2 igrejas, elas receberam elogios de Jesus: a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. As outras igrejas, né? As outras igrejas, elas receberam críticas e elogios, né? As outras 4. E só uma, né, que foi a igreja de Laodiceia, essa só recebeu críticas, né? Então, meus irmãos, essas 7 igrejas, elas representam os 7 períodos sucessivos da história da igreja, né? E é uma lamentável interpretação, essas igrejas, elas nos ensinam muitas lições, né? Nós podemos aqui nesta noite falar primeiro a de Cristo, né? Que Cristo ele é conhecido através da igreja. Antes de ver Cristo, João viu
os 7 candeeiros, a plenitude da igreja na terra, né? E só depois viu o Cristo glorificado na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós podemos, louvado seja Deus, nós podemos observar aqui no capítulo 1 e o versículo de número 12, glórias a Deus, e 13 do capítulo 1 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, vestido de uma roupa talar, e cingido à sua altura do peito com um cinto de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Essas 7 igrejas aqui, meus irmãos, elas representam a igreja inteira através de todas estas dispensações, né? Ou dispensação. Jesus Cristo, ele está no meio da sua igreja. Ninguém, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém verá o Cristo da glória fora da igreja. A salvação é por meio de Jesus, mas ninguém poderá ser salvo sem fazer parte da igreja, que é a noiva do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente por aí querendo ser crente, servir a Deus fora da igreja. Mas fora da igreja não há como se salvar. É preciso estar atrelado, fazendo parte da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo, ele valorizou tanto a sua igreja, que ele se dá a conhecer por meio dela, e não a parte dela, né? Hoje muitas pessoas querem Jesus Cristo, mas não querem fazer parte da igreja. Isso é impossível, né? Isso é impossível. A atenção de Cristo está voltada para a sua noiva. Ela ocupa o centro da sua atenção. Glórias a Deus. Então, é preciso fazer parte da igreja para ser um salvo. Cristo, ele está no meio da sua igreja, em uma ação como remédio para os seus males. Cristo não apenas está no meio da igreja, louvado seja Deus, né? Como nós lemos aqui no versículo 13, mas ele está andando, né? Ele está andando em ação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele está em ação, né? Glórias a Deus, investigatória no meio da igreja. Ele está te observando, ele está te olhando, ele está te sondando, louvado seja o nome do Senhor, para ver aquilo que você precisa melhorar. E assim ele vai se revelar para você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, ele sonda a igreja, né? Pois os seus olhos são como chamas de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 2, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 2 e o versículo de número 18, a palavra do Senhor diz: ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os olhos do Senhor, eles são como chamas de fogo. Ele vê todas as coisas. Há muitos males que atacam a igreja. O esfriamento, a perseguição, as heresias, as imoralidades, a presunção e a apatia. Mas Cristo se apresenta para cada igreja como o remédio para o seu mal. Para a igreja de Éfeso,
que havia perdido o seu primeiro amor, Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando a liderança na mão, como o seu pastor superior. Ele está dizendo: eu vejo tudo, eu conheço tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Para a igreja de Esmirna, que estava passando pelo o sofrimento, pela perseguição e pela morte, enfrentando o martírio, Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. O Senhor Jesus, que venceu a morte, é o remédio para alguém que está enfrentando a perseguição. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está passando por luta, meu amado, nós estamos passando por um grande e grave problema nesses dias atuais, né? Com essa praga, essa pandemia, essa peste que tem penetrado também no Brasil e em vários países da Europa, está destruindo milhares e milhares de vidas. Mas nós temos um Deus que está com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos passando pelo um grande vale nesses últimos dias. Pessoas estão desesperadas porque não podem trabalhar, porque não podem ganhar o seu dinheiro, mas isso é momento para nós refletirmos como estamos vivendo, o que estamos fazendo para Deus, como estamos, louvado seja o nome do Senhor, servindo ao Senhor. Glórias a Deus. Para a igreja de Pérgamo, meus irmãos, que estava se misturando com o mundo e perdendo o senso da verdade, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes, que exerce juízo e separa a verdade do engano. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo, meus irmãos, dias em que a igreja tem se misturado, em que a igreja tem, louvado seja o nome do Senhor, sido levada ao engano, mas o Senhor está chamando-nos a refletir, a voltarmos para a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A vivermos segundo a palavra. Glórias a Deus, para que assim possamos verdadeiramente estarmos de acordo com a vontade de Deus. Para a igreja de Tiatira, que estava tolerando a impureza e caindo em imoralidade, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo, que tudo sonda, que tudo conhece, e os pés semelhante ao bronze polido, que é poderoso para julgar e vencer o inimigo. Meus queridos, que Deus te abençoe com esta palavra, que possamos permanecer fiéis. Louvado seja o nome do Senhor, buscando a Deus em oração, estando em campanha de oração, porque é através da oração e da obediência à palavra de Deus que nós permaneceremos fiéis a Deus e permaneceremos de acordo com a vontade dele. Que Deus te abençoe nesta oportunidade que ele tenha falado com você. Amém, querido? Deus te abençoe e um forte abraço. Pastor Julimar Paulino. Estamos aqui em Cabeça do Boi, realizando a obra do Senhor e pedimos as vossas orações por mim e pela minha casa e pela igreja do Senhor. Estaremos orando aqui também por você. Louvado seja Deus, porque quando nós incluímos todas as pessoas, estamos orando por você. Quando nós oramos pelos irmãos, estamos orando por você. Deus te abençoe e um forte abraço.